Bem, pessoal, olá. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de Direito Processual Penal. Na aula anterior, nós encerramos o nosso bate-papo com o início do tema inquérito policial. Falamos da ideia de uma notícia criminis, do conceito de inquérito policial, falamos do início do inquérito policial, daquelas 4 peças possíveis de início do inquérito policial, e fizemos um breve comentário acerca do artigo 6º do Código de Processo Penal, que são as diligências, algumas das diligências que são possíveis no curso desse procedimento investigatório. Vejamos o comentário agora do artigo 7º. E aí, comentando o artigo 7º, eu trago mais um monte de coisa para vocês aí importantes para o exame da OAB. Isso. Esse dispositivo, ele trata da chamada reprodução simulada dos fatos. Desde que, obviamente, não atente à moral e aos bons costumes, é possível montar um revival, ou seja, tentar construir aquela verdade histórica por simulações. Do tipo, e como você agiu, em que momento você passou por essa porta, aonde você estava sentado e por aí vai. Todo mundo sabe que ninguém é obrigado a participar desse tipo de diligência. Existem precedentes jurisprudenciais no sentido de que, conduzido ao local aonde acontecerá a reprodução, até é possível. Então, conduzir o investigado, conduzir o acusado para o local, sim. Mas exigir que ele participe ativamente da diligência, não. Porque não há a obrigatoriedade de produção de prova contra si mesmo. Esse é o princípio da não autoincriminação, traduzido no brocado latino, acho que todo mundo já ouviu falar do nemo tenetur sine tegere. Então, nemo tenetur sine tegere, acho que todo mundo já ouviu falar. Isso em tudo quanto é livro tem. Nemo tenetur, não é procurando Nemo. Nemo tenetur sine tegere. É o princípio da não autoincriminação. Ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. A questão é a seguinte, você vai me perguntar, mas, ô Luiz Carlos, e por que tem gente que participa dessa diligência? Tem tanta gente participando, se submete, ele não está obrigado. Vê, quando ele se submete e quando ele participa é porque ele quer, para começo de conversa. Segundo, muitas vezes ele está participando não porque é tão bonzinho assim não, viu? Veja, pode acontecer, é óbvio, do investigado dizer, não, eu vou participar, porque eu vou mostrar que do ponto de vista físico era impossível eu ser o autor desse disparo. Senta todo mundo aqui, aí todo mundo senta. O projétil atingiu Luiz Carlos no peito. Linha reta. Aí a investigada é a minha amiga, que está aqui do lado. Como é o seu nome? Edinalva. Foi Edinalva. Lindinalva que deu um tiro em mim. Mas aí... Muito bem. Aí veja uma coisa. Todo mundo senta. Bota todo mundo sentadinho. Vamos ver onde é que Lindinalva estava sentada. Ela estava sentada aqui. A não ser que ela seja a mulher elástico. Não pode ter sido ela que atirou em mim. Então há nesse sentido de mostrar que do ponto de vista físico era impossível
ser o investigado ou a investigada autora do delito. Mas vejam, percebam, meus amigos e amigas, às vezes, por uma orientação do advogado, mesmo sabendo que foi o cliente que fez e sem admitir, diz, vá, participe. Aí você vai dizer assim, por quê? Por um motivo muito óbvio e muito simples. Vocês sabem que existe aquele tema chamado prisões processuais. Lá dentro está o flagrante, a temporária e a preventiva. Um dos fundamentos da prisão preventiva é exatamente a conveniência da instrução criminal. Ou seja, é você decretar a prisão porque a pessoa está embaraçando a coleta de provas. Aí, ora, se a pessoa está colaborando, se está de boa vontade na coleta de prova, tanto na seara inquisitorial quanto judicial, como é que o juiz vai decretar essa prisão dizendo que ele está embaraçando a coleta de provas? Então o advogado faz, colabora aí. Tu vai responder o inquérito, tu vai responder o processo solto. Porque se o juiz decretar com base nesse motivo, impetra-se um habeas corpus para poder relaxar a prisão. Não está colaborando? Tá. E todo mundo sabe aqui que é bem diferente responder o inquérito e a ação penal solto do que responder preso, né? Processualmente. E todo mundo sabe aqui que, via de regra, esta pessoa que responde ao processo solto, se condenado, provavelmente apelará solto também. Olha aí. Então não é porque é tão bonzinho assim não, viu? Participar dessa reprodução. Tudo tem um quê? Por esse princípio da não autoincriminação, existem outras coisas que eu gostaria de registrar. Primeiro, uma das vertentes desse princípio está na Constituição da República. O princípio assim, escrito, ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso não está na Constituição, não. Isso não está. Nem adianta procurar que não vai estar. Mas uma de suas vertentes está. Que é exatamente o direito ao silêncio. Ninguém está obrigado a contar do jeito e como quer o advogado, como quer o delegado, como quer o juiz. O silêncio não importa em confissão e não gera presunção de culpa. Se o juiz, em sua sentença, fundamenta uma decisão condenatória com base, olha, quem cala consente, tinha a chance de contar a história e não contou, essa decisão é nula. Beleza? Mais adiante, quando a gente for estudar a parte de provas, eu vou mostrar para vocês que tem dois artigos brigando no Código de Processo Penal. O parágrafo único do 186 briga com a parte final do 198. E eu vou mostrar que o que vale é o parágrafo único do 186. O silêncio não importa em confissão. Não pode ser deduzido em prejuízo de defesa do réu. Mas pelo princípio da não autoincriminação, só para a gente acabar isso aqui, lembre-se, a jurisprudência do STF tem dito o seguinte, ó. O acusado também não está obrigado a produzir ou fornecer material genético. Então, cabelo, saliva, sangue, não está obrigado. A gente vê nesses seriados norte-americanos, né? Bota a língua para fora aqui, aí pega um canudo, isso aí lá. Aqui não. Lá tem o crime de perjúrio, aqui não tem. Então não está obrigado a fornecer material genético, não está obrigado a fornecer padrões audiofônicos do tipo, fale aí que eu vou gravar a sua voz agora e vou comparar com aquilo que eu tenho. Ou assine aí que eu quero comparar a sua assinatura com a assinatura que está ali no contrato. Isso não existe. Ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Até aí, tudo bem? Beleza? Posso passar? Olha, o artigo 8º, que fala do auto de prisão em flagrante, eu vou deixar quando a gente for estudar o tema de prisões. O artigo 9º fala de ser um inquérito, um procedimento escrito. Ele ainda fala datilografado, mas lembre-se que isso é a realidade de 1941. Então, veja quantas características de inquérito a gente já tem. Que é um procedimento administrativo, que é escrito,
que é dispensável, que não contempla ampla defesa e não contempla contraditório. Então veja quanta coisa a gente já achou aqui de inquérito. Chegamos agora, meus amigos e minhas amigas, futuros advogados e advogadas, ao artigo 10. Esse artigo 10 é um dos mais importantes. Vejam que eu estou comentando artigo por artigo. Estou fazendo um Código de Processo Penal comentado para vocês aí. Vejamos o artigo 10. Esse é um dos mais importantes dos nossos estudos. Veja, o inquérito é um procedimento que tem começo, meio e fim. O começo, ou por portaria, ou por auto de prisão em flagrante, ou por requisição, ou por requerimento. Esse é o começo, a gente viu na aula passada. A gente viu o desenvolvimento do inquérito policial com aquelas diligências do artigo 6º. O artigo 10 trata do fim do inquérito policial. Preste atenção. O inquérito policial, ele se encerra com uma peça chamada relatório. É nesse relatório que a autoridade policial vai registrar, primeiro, como a notícia crime chegou, como o inquérito foi instaurado, quais foram as diligências que foram realizadas, quais as que deixaram de ser realizadas. Isso é até importante. Pode dizer, olha, eu mandei aqui o ofício para o IML pedindo o resultado da perícia. Tá aqui, ó. Só que não chegou ainda. Ou ele pode dizer, olha, eu não consegui ouvir a testemunha tal e qual porque ela está hospitalizada. E a outra testemunha está no exterior, está voltando daqui a um mês. Então ele vai registrar tanto o que fez quanto o que não fez. E ao final, pode ou não indiciar os investigados. Pode acontecer, meus amigos e minhas amigas, o delegado de polícia instaurar um inquérito, investigar e não indiciar ninguém. Pode ou não pode? Tranquilamente. Pode dizer assim, não, materialidade eu tenho, mas a autoria nem tenho e nem vou conseguir. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo bem comum? Atropelamento em rodovia federal, BR, de madrugada. Materialidade tem? Tem, tá o corpo lá, todo esbagaçado. E a autoria? Tem câmera, tudo escuro, ninguém viu, tinha um bode no meio da rua vindo. Não é? Como é que vai arrancar? Não é? Não tem. Se for pro lado, saindo lá do final do Agreste pro Sertão, que pega aquele retão ali, pense a quantidade de bode que tem. Não dá, gente. Não pega. Então, muitas vezes não há quem indiciar, entende? Não há. O indiciamento é assim, ó. Olha, eu investiguei. As provas colhidas foram essas. Tudo leva a crer que, de fato, o investigado foi o autor do delito. Indiciamento é isso. É um status que pode ou não acontecer. Beleza? Pode ou não acontecer. E a gente vai ver daqui a pouco o que é que pode decorrer. Lembrando que essa opinião da autoridade policial não vincula o titular da acusação. Não é isso? Ele pode indiciar 2 e o Ministério Público denunciar 1. Ele pode não indiciar ninguém e o Ministério Público denunciar todos. Ele pode indiciar e o Ministério Público não denunciar ninguém. Essa opinio delicti aqui, ó, essa formação de opinião do inquérito, em nada vincula a opinião do Ministério Público. Não há nenhuma vinculação. Ele pode indiciar por um crime, o Ministério Público denunciar por outro. É apenas, digamos assim, uma preparação, uma coleta de elementos de autoria e de materialidade. Ok? Bom, esse inquérito, atenção, viu? Ele tem um prazo para ser concluído. Ele tem um prazo. E esse prazo, ele vai depender do status libertatis do investigado. Vai ser mais ou menos assim. Primeiro eu vou ensinar a regra geral e depois vou ensinar os casos especiais. Eu tenho muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fica preocupado tanto com a exceção que esquece a regra geral.
Então, primeiro para a regra geral. Preso, solto. Se o investigado estiver preso, o prazo traçado pela lei para a conclusão do inquérito policial, 10 dias. Se ele estiver solto, 30 dias. Vejam só. O artigo 10 traz o prazo geral. Lembrem-se que nesta época, 1941, a Justiça Federal não estava organizada ainda. Então, quando se trata de inquérito policial que corre no seio da PF, o prazo é outro. Aqui é o prazo do inquérito que corre na seara estadual, Polícia Civil. Até aí, tudo bem? Bom, esse prazo de 10 dias é um prazo improrrogável. E esse prazo de 30 dias é um prazo prorrogável. Ok? Aí você vai dizer assim, peraí, Luiz Carlos, aí o IML estava de greve, o IC estava de greve, aí hoje já é o 10º dia e meu inquérito só tem 2 folhinhas. Tem que mandar de todo jeito, é? Preste atenção, gente. Por favor, preste atenção. Quando eu digo que o prazo é de 10 dias e ele é improrrogável, eu digo o seguinte, ó. 10 dias é o maior prazo que este investigado pode permanecer preso por este motivo. Em outras palavras, é possível que o inquérito continue tranquilamente, desde que ele seja pronto. Entenderam qual é a lógica aqui? É uma dica que eu vou dar. Isso é para o processo penal. Todas as vezes que a legislação estabelecer um prazo para que algum ato seja realizado e concluído, e esse ato não é realizado dentro do prazo que a legislação fixou, é possível que esse ato seja realizado a posteriori, desde que a pessoa esteja solta. A gente vai dizer que a retenção desta pessoa, além do prazo que a lei especificou, constitui o que a gente chama de constrangimento ilegal, sanável pela via do habeas corpus. Em outras palavras, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que uma prisão legal, ela pode se tornar ilegal pelo decurso do tempo. Uma prisão que é legal, vira ilegal porque ela está se perpetuando além do que a legislação permitiu. Então, ô Luiz, chegou o 10º dia, o delegado não concluiu o inquérito, entrega do jeito que está? Claro que não. E o princípio da eficiência? O inquérito pode continuar? Pode, desde que essa pessoa esteja solta. Às vezes acontece desse camarada estar preso por um outro motivo. Ele tem uma outra preventiva, responde a um outro processo, já está cumprindo pena, aí tudo bem. Mas se o único motivo for aquele inquérito, ele tem que soltar. Você vai dizer assim, e como é que ele vai soltar? Aí são outros 500, né? Vocês sabem que o mundo da teoria é diferente do mundo da prática. Não é verdade? Então, assim, deixa eu só fazer uma perguntinha. O juiz detectando que hoje é o 10º dia e o inquérito não chegou, no 11º o juiz já poderia soltar de ofício? Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Artigo 5º, inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. Artigo 5º da Constituição, né? Aí assim, o que é que às vezes acontece? É não ter controle, simplesmente. Vejam, senhores e senhoras, isso se tivesse um sistema informatizado mais forte, é como eu já disse na aula passada, eu sou juiz de 3 cidades. Só em Gravatá tem 3.000 processos. Na outra 1.000 e tanto, na outra 1.000. Aí como é que você vai sair controlando quando é que o flagrante chega? Você vai depender de alguém que ingresse com a ação ou comunique.
Aí você vai dizer assim, tem a defensoria pública para fazer? Tem, de fato. Tem número suficiente de defensor? Não. Tem? Tem não. Tem não. Algumas unidades prisionais têm advogados trabalhando no sistema penitenciário. Dá conta com o número de encarcerados que nós temos aqui? Não dá. Então pode ser que passe, mas a regra é essa. Bom, se o investigado estiver solto, o prazo para concluir o inquérito é de 30 dias. Aí você vai dizer assim, sabe como é que cai na prova? Diz que quando o investigado é solto, não tem prazo para conclusão do inquérito. Tem. O prazo é de 30. Sendo que esse é um prazo que pode ser o quê? Por quanto tempo? Não. Onde é que está dizendo isso? Quantas vezes foi preciso? Hã? Quantas vezes foi preciso? Exatamente. Houve um caso muito famoso aqui em Pernambuco, que eu não gosto de ficar lembrando o tempo todo não, mas lá do Litoral Sul, que só o inquérito durou 5 anos. Inquérito durou 5 anos. Todo mundo sabe do caso que eu estou falando, né? Aquele caso famoso. Então, meus amigos e minhas amigas, 30 dias, enquanto a punibilidade não estiver extinta, enquanto não alcançar a prescrição, o réu não morrer, deixar de ser crime, esse inquérito ele pode ser prorrogado. Claro que quando o delegado pede para prorrogar, ele não vai dizer, olha, me prorrogue por mais 10, me prorrogue por mais 15. Ele pede para prorrogar. Por um motivo simples. Se ele pedir por um prazo certo, e dentro desse prazo certo ainda não tiver conseguido concluir, ele vai ter que pedir de novo, e de novo, e de novo. Ele pede para prorrogar porque não teve condições. Então preste atenção. Nesse caso, essas pessoas que, nesse caso o senhor falou, eles estavam presos. Ah, mas por um outro motivo. Daqui a pouco eu vou falar. Primeira regra geral. Eles ficaram presos durante 60 dias e depois foram soltos. Mas então... Mas não foi por isso aqui. Não, porque não foi por aqui. Foi pela regra especial. Porque lá é o que a gente chama de prisão temporária em crime hediondo, que lá é 30 mais 30. Aí sim, 30 mais 30. Mas até aí tudo bem? Tudo bem. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Preste atenção que eu vou falar agora. Todo mundo sabe aqui que existe uma diferença entre contar prazo de direito material para contar prazo de direito processual. Vocês já ouviram falar nisso? Como é que você conta prazo de direito material, direito penal, por exemplo? Você inclui o dia do começo na contagem do prazo, não é assim? E prazo processual, como é que você conta? Você exclui o dia do começo e começa a computar a partir do primeiro dia útil, não é assim? Existe uma divergência pequena, mas eu vou dizer o que equivale em relação à contagem desse prazo aqui. Veja, nós estamos diante de uma norma processual. Está no Código de Processo Penal. Mas atenção, nós estamos diante de uma norma processual que tem um prazo de direito material. Veja, se a gente fosse contar esses 10 dias do jeito que conta prazo processual normal, imagine a seguinte situação: o camarada fosse preso na sexta-feira da semana pré-carnavalesca. Qual seria o primeiro dia? Quinta? E se fosse na Bahia? Entendesse? Entendesse? Tá vendo que não pode ser assim? De jeito nenhum. Quem defende isso é Fernando Capês. Mas a voz dele é isolada. A gente vai dizer o seguinte, ó, que é uma norma processual, mas com prazo de direito material. O dia em que ele foi preso já é computado como o primeiro dia. Porque o artigo 10 está dizendo isso. Ele diz que esse prazo é contado do dia em que se efetiva a ordem de prisão. Não tem escrito isso aí? A partir do momento que... Então, se ele for preso às 11 horas da noite e 59 minutos, aquele é o primeiro dia todinho. Claro que no alto vai dizer que ele foi preso meia-noite e 1. Mas entenderam? Beleza? O dia em que ele é preso já é computado. Não entenda, não esqueça disso. Tá bom? Bom, até aí a regra geral. Vamos começar a trabalhar algumas situações excepcionais. A primeira delas de respeito ao inquérito
policial que corre no seio da Polícia Federal. Alguns vademecums têm essa notinha que eu vou falar agora. Inclusive, o Conselho Federal da OAB lançou normas suplementares para o exame da OAB da segunda fase agora em relação à utilização do vademecum. Viram isso aí? Porque tinha vademecum desse que tinha praticamente o esquema da peça todinha dentro. Aí é brincadeira, né? Preste atenção, vê. Lá, o inquérito policial federal, o prazo é assim, ó. Preso, 15, podendo prorrogar por mais 15. Então, admite-se uma prorrogação. Isso está na Lei 5.010 de 1966, especificamente no artigo 66. Aí a lei, ela não fala nada do solto. Aí, como ela não fala nada do solto, a gente aplica os 30 dias prorrogáveis. Então, lembre-se a diferença, viu? Na Polícia Civil, 10 improrrogável. Na Polícia Federal, 15 com uma prorrogação. Esqueça disso não. E os 30 dias embaixo da Polícia Federal? É prorrogável? É prorrogável, não fala nada. Aí a gente aplica a regra geral. Mas como não fala... como não fala nada, aí a gente aplica a regra geral. Esse 15 mais 15 seria improrrogável. 15 prorrogando uma vez. Aí depois disso, acabou-se. Beleza? Até aí, tudo bem? Vamos lá. Qual é um outro prazo diferente? Isso, meu querido. Perfeito. Na lei de droga, anote aí. De vez em quando cai essa questãozinha na OAB, né? Já viram as provas passadas? Quando você pega e vai resolver as provas passadas, de vez em quando cai isso que eu vou falar agora. Eles gostam de repetir isso aí. É o prazo do inquérito policial na Lei 11.343, que é a lei de droga. A Lei 11.343 de 2006. Está lá no artigo 51.